um banner bem maior ali com o nosso site, né? E a gente vai buscar, já estamos trabalhando para isso, já temos pessoas contratadas no escritório que é o captador de recursos. Nós reunimos toda terça-feira. Amanhã nós temos outra reunião. Você desculpa aí, mas a voz está rouca. Eu gritei muito ontem no rádio, então eu tenho uma dificuldade de falar hoje por conta da rouquidão ontem do jogo do Sidrolândia. Então já existe uma equipe trabalhando, nós já estamos trabalhando com essa busca constante. Já tem pessoas contactadas, já temos empresas contactadas, né? E estamos mostrando para essa empresa, como desde o início, nós nunca escutamos um não de ninguém. Mas muitas pessoas queriam ver, viu, Paulinho? Queriam ver Dubinha para acontecer. E hoje eles viram que nós fizemos acontecer. Então vai ser muito mais fácil o nosso trato depois. A gente espera sim contar com os amigos e buscar, oportunizar Campo Grande. Eu sempre uso essa palavra, que nós estamos querendo oportunizar Campo Grande com um clube de futebol decente, honesto e cumpridor das suas obrigações. E a gente espera que a gente tenha sucesso, né, Carlão? Nessa linha. O Américo, ele... fazer as palavras do Américo é minha, né? Ele já acabou falando tudo. Então, questão de... a gente já está conversando já com o primeiro passo já com a diretoria. E a gente... amanhã tem reunião amanhã, né? Na terça-feira. Então, um dos tópicos vai ser Série A. Já começar a trabalhar nessa linhagem aí. E como o Américo, nessa parte da linha financeira, ele já diz tudo ali, questão com jogadores. É bom lembrar que o Américo e o Ivo estão falando na reunião amanhã, terça-feira, porque este programa foi gravado numa segunda-feira, dia 17, né? Segunda-feira, 17 de setembro de 2012. Então, por isso que ele falou que terça-feira teria reunião dia 18 de setembro, à noite, regada a água e amendoim ou água e amendoim, né? Tudo bem. Thiago Lopes de Faria, escolhe a vítima. Não, na verdade, a minha pergunta é bem coletiva, tanto para o Américo, a diretoria e o próprio Paulo Rezende. Porque, vou falar especificamente do meu site, né, o Futebol na Canela, em que eu sou bastante crítico, quem acompanha sabe. E como o Américo falou agora há pouco, o Novo Operário veio como um anjo. E a gente sabe que não é um anjo. Mas o Novo Operário veio para mostrar que dá para fazer as coisas diferentes. E não que vocês só acertem, muito pelo contrário, vocês com certeza erram. Não sei se muito ou pouco, mas isso não chega para nós. Como é que foi a blindagem da diretoria para com o elenco? E vice-versa, Paulinho, como é que está sendo esse caminho? Porque a gente sabe, tem problema de a avó tá doente, o outro não pode treinar, o outro tá com dor de barriga, problemas que um grupo tem. E também a diretoria, queria saber do Américo, vocês, com o que aconteceu com o Operário Futebol Clube, foi um exemplo a não ser seguido e vamos adotar essa linha, a gente já sabe o que não fazer? Respondendo a sua pergunta, mas com certeza o Paulinho, os amigos podem colaborar ali, os diretores, não usando provavelmente o Operário como exemplo, mas os times que de repente tiveram dificuldade, né? Não é nem questão de blindagem, não. É questão de respeito. A gente respeita cada um na sua função aqui, né? E esse respeito, ele é bacana, a gente conversa bastante. Eu disse há pouco que toda terça-feira a gente conversa. Tivemos a oportunidade de conversar com os jogadores, o capitão Dubinha sabe disso, véspera de jogo, né? Tivemos a oportunidade, a gente conversa diariamente por telefone ali, quando tiver oportunidade. São raras vezes o Paulinho, eu acho que ele deve ter me visto no treino, acho que uma vez ou duas, e nós estamos falando em 4 meses de trabalho. Então cada um faz a sua parte. A diretoria tem a responsabilidade fora de campo, e a responsabilidade de campo, Paulinho junto com seus comandados. Então a gente procura realmente trabalhar nessa linha, e aí é uma blindagem natural quando acontece qualquer situação, mas que internamente a gente resolve, porque a gente entende que não é o torcedor, não é a imprensa que é culpada se houver algum problema interno no clube. Sim, responsabilidade nossa. Nós temos sim que passar coisa positiva. O nosso futebol, ele vive de muitas coisas negativas. Por que nós vamos passar as coisas negativas que ocorreram sim e podem ocorrer até em situações maiores?
Mas não é o torcedor que está lá, um exemplo, posso citar as Tias Maria, que a gente está recuperando uma senhora que deu uma bicoca, é isso que fala? Um beijo no Dubinha? Um selinho, eu não achei o nome, um selinho. E ela até hoje sonha com isso aí, entendeu? Uma senhora que viveu até pouco tempo, toda travada o seu corpo, porque teve problema de saúde sério, mas assim, o emocional abalado, porque é uma torcedora de alambrado, o Paulinho, os amigos sabem o que eu estou falando, e de repente uma senhora que segunda-feira, terça-feira, a mulher está ali agitada e tal, tá dançando, por que isso? Porque ela está sentindo o prazer novamente, está na veia dela, então por que nós vamos levar os problemas? Por que ela tem que saber dessas dificuldades que não sei se houve muita dificuldade, mas se houveram, foram muito poucas mesmo, e significativas, né, para que a gente tenha que compartilhar com os amigos da imprensa e provavelmente os torcedores. Eu acho que a gente vai continuar nessa linha, com esse papel. Se houver uma coisa muito grave, que a gente com certeza vocês vão saber, o torcedor tem que saber também. Presidente, essa deixa sua me permite falar sobre um episódio que eu tive na minha passagem pelo Palmeiras. Até um conselho, até porque eu tenho uma idade já que eu posso falar dentro do futebol. O futebol hoje precisa de pessoas sérias que vocês estão fazendo. Nós jogadores, eu falo nós, só eu agora, até o Paulinho já parou, não pode falar com isso. Nós não precisamos de ilusão, nós precisamos de realidade. O diretor, o Paulinho, não pode ligar para um jogador e falar assim, eu vou pagar X para você, mas na hora não vai acontecer. Então, se da forma que está acontecendo, se vocês trabalharem com a realidade, vocês não vão ter problema nunca. Muitas vezes o pessoal que assiste ao programa vai acreditar, o time grande é uma maravilha. Eu tenho um problema na justiça com o do Palmeiras. Eu fiquei 8 meses sem receber num clube grande, que ninguém imagina. Um torcedor comum fala assim, não, mas no Palmeiras não existe. Existe sim, por quê? Porque os caras não têm condições de pagar, oferecem mais do que não podem pagar. Então, essa realidade para nós, no meu caso, eu prefiro ganhar um salário mínimo, mas que todo dia 10 esteja na minha mão, do que me oferecer 10 salários e eu ter que ficar te ligando 10, 20 vezes e você não me atender o telefone, ou desligar, olhar o meu número e falar, é o Dubinha de novo, me cobrando. Então, essa realidade que vocês estão vivendo hoje, e espero que vocês continuem no ano que vem, para nós jogadores vai ser muito importante. O salário é isso, a realidade é essa, posso aumentar X ou não, beleza, mas jamais podem mentir para o jogador, criar uma ilusão, que o jogador projeta família, compras, dá uma condição melhor para o seu filho, não sei o que, em cima do que ele recebe. Muitas vezes o diretor ilude o jogador, e o jogador depois está no direito, ele foi contratado, ele que recebeu um telefonema. Então esse diferencial que está acontecendo hoje, eu espero que continue, para não acontecer o que aconteceu comigo anteriormente, com um antigo operário, que todo mundo aqui é sabedor que aconteceu muitas e muitas vezes. O Leomar, Paulinho, acho que todo mundo que jogou futebol no nosso estado teve problema com parte financeira. Sempre foi oferecido o que o cara não tem condição de pagar. Então isso para o jogador é muito chato. E o jogador que tem um pouquinho de experiência, ele aceita o pouco, sabendo que ele vai receber. Então eu espero que vocês continuem dessa forma, para que o nosso futebol melhore. Não é nem o Novo Operário, acho que o estado nosso cresça dessa forma, com seriedade, porque, como diz os entendidos da bola, tem um monte aí falando um monte de coisa, oferecendo várias coisas. É igual política, todo mundo oferece milhares de coisas e depois não conseguem cumprir. Quero perguntar pro Edmilson, falou coisa séria, o Américo também falou em coisa séria. Um jogador que passou pelo Novo Operário, Paulinho, a gente conversou, já sei o que aconteceu com ele. O outro, que eu sou fãzaço dele, mas não jogou. Faltou seriedade do Aldo? Boa pergunta. O Aldo é um jogador de confiança minha. Eu indiquei o Aldo como 99,9% desse grupo. O Aldo trabalhou comigo em Naviraí. Nós tivemos 18 jogos sem perder em Naviraí, na primeira fase, para segundo turno.
Tanto na primeira fase como pro segundo turno, nós ficamos 18 partidas sem perder. E o Aldo foi um goleiro menos vazado do campeonato naquele momento. Então eu procurei trazê-lo aqui. Quando eu trouxe o Aldo, a expectativa do Aldo é aquilo que eu falei antes. Tanto o Aldo como muitos outros. Poxa, vou jogar uma Série B. Então antes eu sentei lá no Mureta com o jogador, expliquei para ele o porquê de disputar uma Série B. É melhor você dar às vezes 2 para trás do que 3 mal dados para frente. Entendeu? E o Aldo compreendeu e voltou a trabalhar. Só que é uma coisa tão grande, Caixa. Essa camisa do Novo Operário, as pessoas falam Novo Operário, mas ela é preta e branca, riscada. Que em 25 dias de trabalho apareceu o clube pro Aldo. As pessoas falam, mas aparece. Aparece sim. Eu sempre falo para atleta, você nunca sabe quem está no campo. Às vezes tem alguém atrás de uma mureta no treino vendo você treinar. Você não sabe. E o Aldo apareceu um clube para ele. E naquele momento ele pediu para mim que ele queria ter oportunidade de ir a São Paulo, que ele nunca teve. Oportunidade de ter jogado fora do estado em São Paulo. Ele queria testar a febre dele. O sonho de jogar em São Paulo. E aí eu peguei e falei para ele, teste sua febre e vai a São Paulo. Eu te liberto, pode ir. Não tem problema, a amizade é a mesma. E parece que as coisas são tão grandes que eu ganhei o Steve e não perdi o Aldo. O Steve vem fazendo um campeonataço. Entendeu? E aí esse dia o Aldo me ligou, falando assim, subimos. Eu falei, você faz parte disso. Você também subiu. Entendeu? Só que ele falou, professor, eu vim pra cá, eu vim pra Francana, onde o senhor jogou também. Olha o que eu vou falar. Eu não encontrei grupo. Ninguém conversava com ninguém. Ninguém dava bom dia pra ninguém. O treinador mal conversava comigo. Os jogadores me recepcionaram muito diferente. E o salário também não foi a mesma coisa, como eu pensava. E eu era titular e passei a ser reserva do noite pro dia. E hoje eu sinto saudades do que eu tinha aí. Eu falei, Aldo, futebol a gente tem que criar família e não time. Aqui hoje nós temos uma família. Então, eu acho que não faltou seriedade, Caixa. Falta de oportunidade de vida. Ele teve, ele procurou ter. Eu respeito o lado profissional do Aldo. Entendeu? Menino centrado, menino bom, trabalhador. O Gordinho, meu treinador de goleiro, excepcional treinador de goleiro, Gordinho. Gosta muito do Aldo. Mas foi um momento dele, ele participava disso aí, ele precisava de sair. Então foi um momento dele. Eu respeitei isso aí. Agora, só um minuto. Aí não querendo te interromper, já te interrompendo. Eu vou fazer uma pergunta. O Paulista já emenda. Tá? Paulinho, é o seguinte: o time subiu, a missão dada a você foi cumprida. Só que para você a comemoração acaba hoje nesse papo de boteco e amanhã os atletas vão ter que ralar para levantar a taça? Como que você trabalha isso? Não precisamos nem falar isso. Hoje acabou o nosso trabalho lá. Amanhã nós temos trabalho no 8 de abril. Começamos o trabalho amanhã. Começamos hoje com o Rafael. Amanhã, parte tática comigo. É uma outra equipe que vai entrar em campo, diferente. Tenho que trabalhar essa equipe, já vivendo o momento de 2 jogos para nós trazermos a final para dentro da nossa casa. Responsabilidade muito grande. Ganhar os 2 jogos. Ganhar os 2 jogos, nós vamos trabalhar normal, como sempre foi trabalhado. Tudo normal. E antes de eu terminar, eu vou pedir a minha diretoria, aos meus comandados, é um pedido que eu procuro fazer como um apaixonado também pelo futebol, como o Leomar, o Lubinha e todos vocês que acompanham o futebol, Thiago, somos nós torcedores do futebol sul-mato-grossense. Eu quero dar uma ideia do nosso futebol, principalmente no Novo Operário, mesmo eu estando aqui ou não. Por favor, não esquecer categorias de base. Nós temos que ter futebol de base. O Comercial sobreviveu muitos anos da base. O Comercial formou uma equipe com o Leomar campeão. O Leomar saiu, entrou a nossa campeão também. O Operário formou uma da mesma maneira.
Então nós precisamos ter categorias de base. Ah, hoje é mais difícil, que o passe é do atleta, o atleta tem um vínculo menor. Não tem problema. Esse atleta vai te servir lá na frente. Nós precisamos criar as categorias sub-13, sub-15, sub-17, dar emprego para esse atleta profissional que está aí parado, precisando trabalhar, precisando colocar o seu serviço à mostra. Ah, mas é difícil. Não, não é. Vamos, já que a nossa diretoria, eu tiro o chapéu 10 mil vezes porque eles estão fazendo. Não é fácil fazer futebol dentro de Campo Grande. Não é Mato Grosso do Sul não, viu? Eu estive na Viraí, eu estive no interior, eu estive em Corumbá, eu estive no Corumbaense. Eu não sei o que acontece. O povo se fecha no interior de uma maneira e se agruta e vai a campo e luta pela equipe, que é uma maneira que nosso estado perdeu, nossa cidade perdeu. Nós temos uma capital de 1 milhão de habitantes. Nós precisamos resgatar a história. Hoje eu fiquei contente, eu vi um torcedor com a camisa do Operário no centro da cidade. Eu parei para perguntar para ele. Ele falou assim: o meu time subiu, a minha equipe subiu. Para mim, pra gente é uma alegria. Pro Leomar é uma alegria, porque nós somos do futebol, pro Edmilson, pro Thiago, para você, pro Caixa, é alegria. Você vê o cara representar, nós perdemos estímulo. Eu joguei em Pernambuco, joguei no Náutico, você anda em Recife. Ou o cara torce pro Náutico, pro Santa Cruz ou pro Sport. Você vai ver uma camisa do São Paulo, do Flamengo, você vai ver, mas difícil. Nós precisamos resgatar. Nós perdemos a referência em termos de... Eu, quando comecei jogando futebol profissional, em base, comecei no Esporte Clube Comercial, e eu vi o Leomar jogando futebol, eu vi Alexandre Bueno, eu vi Birubiru, eu vi Cido, eu vi César. Então, a gente crescia olhando o menino de um lado da tela, nós com material da Adidas, posso até falar o comercial, mas rasgadinho, que sobrava do profissional era para base. Sempre foi criado assim. E nós ficávamos no alambrado assistindo o treino do profissional, sonhando um dia estar ali. Hoje o menino sonha, sabe o quê? Já está direto para fora. Ele perdeu a referência do nosso futebol. Então a gente precisa resgatar isso aí. Só se resgata com base. Eu acho que o novo Operário, começando um trabalho novo e sério, precisa resgatar a base. Américo, eu acho que essa forma de você tratar o atleta, o jogador, isso seleciona o jogador para vir para o novo Operário. Quem for sério, quem for trabalhar pela causa, vem. Quem for trabalhar pelo dinheiro ou que não tiver essa paixão que tem aqui, não vai vir para cá. Que foi o que aconteceu com o Dubinha, o que aconteceu com o Serginho. Então quem for vir jogar no novo Operário, ele mesmo já vai se selecionar. Não, eu quero jogar lá, mas eu quero ganhar dinheiro. Então você não vai jogar no novo Operário, vai jogar em outro lugar, porque lá você vai jogar futebol. Eu acho que é uma forma sua de selecionar até os jogadores. Mas dentro dessa linha que o Paulinho passou sobre a base, é importante. Tanto que o Paulinho já convive diariamente, a gente procura trabalhar. Lógico que nós temos um foco. E esse foco é subir, né? Então a gente realmente trabalha hoje, o Paulinho sabe disso. Nós temos o nosso Sub-16 que procura acompanhar, inclusive a preliminar, vocês devem ter visto isso já nos jogos, em Cidrolândia, vocês vão ver isso agora no jogo de Dourados também, na preliminar aqui também, da Moreninha, por 2 vezes seguido, né? Então você já vê nos garotos do Sub-16 a vontade de estar vestindo a camisa do novo Operário profissional, né? Então a gente já preocupado, lógico que ainda não é aquilo, Paulinho, que a gente precisa. Nós vamos disputar agora no mês de outubro Sub-12 e Sub-16. Essas 2 categorias estão sendo trabalhadas. E se a federação abriu o Sub-14, nós temos garotos também para disputar o Sub-14. Então assim, a preocupação do clube já existe, mas o foco principal foi a questão de você estar, Ramon, na Série A. Porque você tem a gastar energia. Se você dividisse as tarefas, você poderia não estar hoje a gente conversando sobre Série A hoje, e sim falando de repente de uma situação como aconteceu com a Portuguesa, né? E com os que ficaram pelo caminho ali. Então a gente focou porque entendia que tinha que ir para a Série A, mas não esquecemos a base. A base está trabalhando, mas ainda de maneira lenta, Paulinho. Mas nós vamos, é o nosso foco. Eu queria abordar, permite, Branco? Quando você falou na Portuguesa, e eu gostaria, né,
Porque o futebol é uma coisa meio que ingrata, né? Você ganha hoje, é uma festa, amanhã você perde, é uma tristeza, né? Mas qual foi a grande diferença? E nós acompanhamos, eu e o Thiago Faria acompanhamos dia a dia o Novo Operário e a Portuguesa, nos coletivos, nas conversas. Qual que foi a diferença? E posso aqui, alguém da Portuguesa vai achar que não, né? Mas, a opinião como de jornalista, qual foi a diferença da Portuguesa de não chegar como foi o Novo Operário? Não houve uma ligação entre as 4 linhas e a diretoria. Não houve liga. Não houve liga. É um presidente que não é do futebol e nem precisa ser do futebol, né? Vem do América, que veio da arquibancada, de vocês que vieram da arquibancada e estão hoje como cartolas, né? Não precisa ser exatamente do futebol, mas você tem que querer fazer futebol, tem que ficar à disposição do futebol, viver do futebol, né? Então o grande pecado da Portuguesa é que vocês não cometam esse erro ano que vem na Série A, que a cobrança vai ser maior da imprensa. Isso aqui tudo foi, com todo respeito por vocês, foi uma grande festa, a Série B. Se subisse, maravilha. Se não subisse, não teria uma cobrança muito grande. Vai ter agora. Agora é o Operário que voltou. Queiram os antigos ou não, né? Mas que vocês não percam essa liga entre o jogador, entre o capitão do time que está aqui, que fala na família, que fala no filho, que quer que o filho se espelhe. Assim é o do Edmilson, assim é o Robson, assim é o Alexandre, assim é o Serginho, assim é o Steve, assim é o Clécio. Que o cara joga aqui, né, nessa conjuntura, nessa união de diretoria e jogadores. E que eu não vejo aqui, até aqui, né, claro, não vejo aqui, essa divisão entre a diretoria do Operário. Cada um tem uma função, do Novo Operário, perdão. Cada um tem uma função definida e que não pode haver ciúme. Se eu apareço mais que o outro, vai dar ciúme. A vaidade tem que estar abaixo do Novo Operário. Eu acho que a Portuguesa cometeu esse grande equívoco. Fez uma baita de um time, um timaço, que nós esperávamos, eu e o Faria, lá na rádio, que era o grande clássico e não foi. Não teve o apelo do grande clássico da Série B. A Série B continuou órfã da paixão do grande clássico, né? Então que vocês continuem, como falou de Wilson agora há pouco, sério, só posso pagar 625, que é o salário mínimo? Pague, mais pague. E que nunca esqueça, agora eu vou puxar para o meu lado a brasa, que não esqueça da imprensa, não com dinheiro, não é isso, mas que respeite a imprensa. Que respeite a imprensa. Vai jogar em Chapadão 15 horas, eu vou pedir linha para Chapadão 15 horas. E a gente paga uma nota por essa linha. Não mude o jogo na sexta-feira para sábado. Respeite o nosso trabalho. Outra coisa de imprensa. Acho que nós precisamos, vocês principalmente, saber quem confiar, em quem não confiar. Por quê? Existem pessoas que comentam por comentar, por fazer, que não tem aqui, ó, como a gente vem aqui, nós estamos aqui comentando, falando algumas coisas que de repente é até duro para vocês ouvirem. Nós estamos aqui, eu fui acompanhar muitos treinos, Thiago vai, Ramão vai, então nós que vamos é que merecemos, que podemos falar. Entendeu? A gente que vai acompanhar, que sabe ver, não é você chegar lá e pegar o que o Thiago escreve no site dele para comentar lá. Não é o que o Ramão fala aqui, o cara ouvir e ir lá e comentar, não. Entendeu? Tem muita gente que faz isso. Então a gente não pode fazer também o que o Ramão falou. Tá, vocês vão jogar em Chapadão, nós vamos lá, tá. Só que quando chega em Chapadão, outras pessoas, não é aqui hoje, quem veio aqui, está interessado em vocês. Não é o que as outras que foram convidadas e tal não vêm, por quê? Eu chego lá, eu vou fazer a minha, se ganhar, eu falo bem, se perder eu vou malhar e vou embora, acabou. Não, eu tô aqui hoje por quê? Porque eu quero futebol de Campo Grande, primeiro de Campo Grande. A gente apanhou em Rio Brilhante, fazer final de campeonato lá, porque nós estávamos vibrando por Campo Grande, contra o Comercial e a Águia Negra. Nos pênaltis. Comercial e a Águia Negra, o cara jogava rádio pra trás, o cara fazia tudo pela gente. Mas eu quero primeiro futebol de Campo Grande e depois, é claro que acima de tudo, de repente, o futebol de Mato Grosso do Sul. Eu não quero criticar, chegar aqui e falar vocês não fazem nada, não. Eu quero mostrar o que vocês podem fazer para dar certo.
Eu acho que é isso que tem que ser importante. Leomar, desculpa, discordando do que o Ramon respeita, nós que trabalhamos no dia a dia, a gente respeita principalmente a opinião de quem vai, de quem entende de futebol. Só que discordando da parte que o Ramon falou sobre se o projeto não desse certo, se nós não tivéssemos conseguido esse acesso, não seríamos cobrados. Seríamos sim, sabe por quê? Porque o nosso grupo era muito bom. Hoje a Série B tem esse nível porque o Américo, o Coívoco, toda a diretoria montou há 3 meses antes da competição começar. Se não tivesse montado, respeito os outros clubes, mas não teriam montado os grupos que montaram, porque todo mundo queria ganhar do Novo Operário. Então, se a gente tivesse fracassado, eu tinha ficado envergonhado, teria sido cobrado, o Paulinho teria sido cobrado. Então, o que o Ramon falou, eu só discordei dessa parte, da parte que não seríamos cobrados. Seríamos sim, porque o nosso grupo era muito qualificado. Era questionado sim, mas de muita qualidade. Quem entende futebol, que aqui todos entendem um pouquinho que seja, sabia que o nosso time tinha condição. Mas fora disso, se a gente não conseguisse, estava todo mundo sendo malhado, ninguém ia jogar nem pelada, senão o nego ia estar questionando. Esses que derrubaram o Novo Operário, que tentou subir e não conseguiu por causa do Paulinho, do Dubinha, do Robson, do Serginho. Não, nós conseguimos fazer uma coisa diferente. Conseguimos fazer uma Série B forte, que nunca teve, todos aqui sabem, nunca existiu uma Série B como essa. Por quê? Porque nós montamos o grupo há 2 meses e meio, 3 meses antes do campeonato. Ninguém acreditava e nós conseguimos isso e fortalecemos o campeonato. O campeonato foi bom para nós também, porque ganhar de um time de qualidade é melhor. Paulo Dubinha, estamos chegando ao final desse programa que foi curtinho, o Papo de Boteco, porque Papo de Boteco, quando você entra na mesa de boteco, é sempre. Vai terminar, o Paulinho vai fazer um comentário e uma perguntinha rápida do Thiago, aí eu vou para as considerações finais de toda a mesa. Quem não falou ainda vai falar agora. Paulinho. Essa palavra para ratificar o seguinte: futebol sul-mato-grossense, as pessoas, aqui tem cronistas, maior gabaritos, pessoas que me viram jogar futebol e hoje estão me vendo como treinador. Eu canso de falar isso para minha comissão técnica, não é nem para os meus atletas, para minha comissão que eu trabalho. Às vezes é uma covardia o que fazem com nossos atletas. Olha o que eu vou colocar. Você pega um atleta com calendário para jogar uma Copa do Brasil, que ela começa praticamente em fevereiro. Aí você enfrenta clubes grandes, que o Dubinha participou disso. Eu vou terminar uma situação falando: a questão covardia não é o que a imprensa vai fazer com o atleta, é todo um calendário do nosso futebol, e eu passei isso na pele. Você pega um atleta que ele trabalha 3 meses, Leomar, 4 meses no campeonato estadual, ele termina o campeonato estadual, ele não tem mercado. Muitos atletas que não tem mercado. Aí isso aqui ele vive de trabalhar como semi-amador. Ele trabalha até novembro porque não tem calendário. Graças a Deus foi criada essa Série B. E graças a Deus iluminar a cabeça dos dirigentes e da federação em começar um campeonato em janeiro. Sabe por que eu falo isso? Porque você tem tempo de fazer uma pré-temporada e a sua equipe que vai representar o estado, jogou uma Copa do Brasil, ela enfrenta uma de fora com uma perna igual. Aí as pessoas não entendem. Você joga os nossos atletas na jaula do leão contra um grupo que já vem pronto, de time grande, qualificado tecnicamente, com situação de jogo diferente, enfrentar uma equipe que está cheia de dor muscular. E aí você joga e perde de 4, de 5 ou de 6, os atletas não prestam. Mas, gente, nós precisamos de calendário para viver. Nós precisamos criar calendário. Nós precisamos ganhar a Série B, disputar a A, ser campeão da A e disputar o brasileiro. Aí nós vamos criar mercado. E aí nós vamos ter atleta preparado o ano inteiro.
Como é que você prepara um atleta para trabalhar uma competição de 3 meses e cobrar dele para jogar uma Copa do Brasil contra equipe de qualidade? Então, graças a Deus, vamos ter um campeonato em janeiro. Muito bom, porque nós trabalhamos novembro, dezembro, jogamos janeiro.